Hello, sexto ano, how are you? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, good afternoon, né? Boa tarde. Bom, espero que vocês estejam ótimos, estejam, né, em paz, com saúde e que vocês não estejam desanimados, muito menos com vontade de desistir do estudo de vocês, achando que esse ano está perdido. Esse ano não está. Nós estamos estudando de uma forma diferente, como vocês sabem, mas é um ano como um outro qualquer, né? Onde nós temos as mesmas obrigações de estudar, tá certo? Nós, professores, estamos aqui preparando as aulas para vocês, as instruções, para que vocês possam estar continuando, dando continuidade aos estudos de vocês, tá certo? Não é na escola presencial, mas estão sendo orientados ao aprendizado de vocês. Bom, então, espero aqueles que estejam desanimados, que voltem, que repense, que corra atrás, que envie suas atividades atrasadas, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre o Simple Present, que é o tempo presente simples, né? É um dos tempos verbais da língua inglesa, tá certo? Bom, ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. Bom, sexto ano. Bom, quando usar o Simple Present? Bom, o Simple Present, ele é usado, né? É um tempo verbal usado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, ou seja, naquele tempo presente, né? Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências, certo? Como é que é uma verdade universal? Tipo que eu digo quando a gente diz assim, o sol brilha para todos. Isso é uma verdade universal, certo? Bom, então vejam o quadro, vamos revisar um pouquinho que no tempo presente simples, o que acontece? Nós usamos algumas expressões de tempo que são alguns advérbios que nós vimos na aula passada, que foi os advérbios de frequência, tá certo? Então, vamos relembrar de novo, que é o quê? Now, agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje, every day, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, e usually, usualmente. Bom, então, observe que a gente já viu eles na aula passada. Só para relembrar, reforçar, que nesse tempo verbal do Simple Present, nós utilizamos com muita frequência, né, os advérbios. Por quê? Quando a gente está falando sobre eles, né, sempre, agora, hoje, a gente está falando o quê? No tempo presente, nós estamos indicando esse tempo, certo? Então, por isso que é importante que vocês, né, tomem nota, tenham consciência do seu uso, tá certo? Bom, então, também no presente simples, nós temos algumas regrinhas, né, para conjugarmos os verbos. Bom, uma delas diz o seguinte, que a conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase, se é uma frase afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, a gente vai conferir abaixo a explicação sobre a formação do Simple Present nas formas afirmativas, negativas e interrogativas, certo? Mas nesse primeiro momento, nós vamos estudar somente a forma afirmativa, certo? A forma negativa e a interrogativa a gente vai estudar, vê-los em um outro momento, porque tem regras específicas para essas duas formas, tá certo? Então, hoje a gente fica com a forma afirmativa, que nós temos algumas regrinhas específicas
sobre esta forma, tá certo? Bom, para que vocês possam ter uma boa compreensão, tá bom? Então, vamos acompanhar, né, a primeira forma afirmativa, as primeiras regrinhas, que diz o seguinte: como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo sem um to, no caso dos pronomes I, you, we, they, e acrescentar-se S, ES ou IS no caso dos pronomes he, she e it. Bom, então memorize essa regrinha, porque ela é a base de tudo. Se vocês memorizarem ela, pronto, não vão errar nada mais, tá certo? Então, só lembrando, quais são as pessoas que nós vamos utilizar? S, ES ou IS? Quando for he, she ou it, tá certo? Lembrando, he quer dizer o quê? Ele. She quer dizer o quê? Ela. E o it é um pronome neutro usado para objetos, animais e vegetais no singular. Então, vamos ver agora um exemplo aí abaixo, né? De um verbo conjugado, que é o verbo to work, que é o verbo trabalhar, funcionar, tá certo? Então, aí é a forma do verbo. Na afirmativa, to work, como é que fica? Olha só. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work, né? Como eu falei, quero o quê? Que os verbos na terceira pessoa do singular, que é quem? He, she e it, os verbos receberão um S, tá certo? Simples assim, receberão um S, tá? Isso na sua forma, na regra geral. Bom, mas temos aqueles verbos que têm outras terminações que a gente vai ver que são os verbos de exceções, que toda regra tem as suas exceções, não é isso? Então, os verbos que têm finais diferentes vão receber final ES ou final IES, tá? Mas a regra geral diz que os verbos de terceira pessoa irão receber apenas um S, tipo he works, she works, it works, tá? Somente essas três pessoas irão ser modificadas, tá certo? Bom, então vamos ver, como eu falei, as exceções, tá? Bom, os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH, X, é preciso acrescentar ES no final do verbo. Isso, como eu falei, quando forem conjugados na terceira pessoa do singular, que é o quem? He, she, it, tá? Então, vamos ver aí alguns exemplos. O verbo to teach, ensinar, teaches. To watch, assistir, watches. To push, empurrar, pushes. To kiss, beijar, kisses. To go, ir, goes. To fix, consertar, fixes. Então, observaram? O final de cada uma dessas palavras são exatamente as letras que nós mencionamos lá em cima, né? Ó, O, Z, SS, CH, SH e X, tá certo? Então, memorizem, procure memorizar, repetir em voz alta, ouvindo a própria voz, lendo cada uma dessas regrinhas, para que vocês possam estar realmente memorizando e nunca mais esquecê-las, tá certo? Vocês podem achar que isso vale só para agora, para estudo, para fazer uma prova, mas não é. Esses aprendizados servem para a vida toda, tá bom? Então, vamos agora mais uma regrinha, que diz exatamente o seguinte: verbos
terminados em Y, precedido de consoante. O que é precedido? Precedido é o que vem antes, é pré, é o que vem primeiro. Antes do Y, tem que vir uma outra letra e essa letra tem que ser uma consoante, tá? Retira-se o Y e acrescenta IES. Exemplos. To fly, fry, fritar, flyers. To fly, voar, flyers. To study, estudar, studies. To worry, preocupar-se, worries. Então, observaram que somente quando esse Y vier antecedido por uma consoante. Aí vocês perguntam, mas professora, se vier uma vogal? Bom, se vier uma vogal, vocês não vão seguir essa regrinha, né? Vão seguir outra regrinha que a gente vai ver logo agora, após essa daqui, tá certo? Entendido? Então, a regra é essa, a regra é bem clara. Só se vier precedido por uma consoante, que a gente vai trocar o Y por IS, tá bom? Compreendido? Bom, então, vamos para a nossa próxima regrinha, tá certo? Bom, não esqueçam do que eu falei, tá? Eu sei que às vezes as coisas se tornam um pouco difícil, a gente acha difícil estar estudando sozinho, mas se a gente prestar atenção, né, se concentrar, vai dar tudo certo. Bom, então aí, diz o seguinte, como eu falei, né, verbos terminados em Y, precedido de vogal, acrescenta-se o S. O que acontece mesmo? A gente volta lá para a regra geral, né? Os verbos da regra geral diz que eles têm que apenas receber um S quando estiverem na terceira pessoa do singular, tá? Que é quem? O he, o she e o it. Então, aqui, se for precedido de uma vogal, acrescenta apenas o S, igual à regra geral. Exemplo. To say, que é o verbo dizer, fica says. To play, que é o verbo brincar, jogar, tocar, né? Fica apenas plays, tá certo? Bom, vamos mais uma regrinha que diz o seguinte, né? Posição do verbo em frases afirmativas. Como é que nós devemos organizar as frases afirmativas no tempo presente simples, né? No simple present. Diz que é o seguinte: veja abaixo a estrutura de formação de frases afirmativas no simple present. Primeiro deve vir o quê? Sexto ano, sujeito, mais verbo principal, mais complemento. Exemplo, né? Aí no primeiro exemplo tem assim: I live in Brazil. Ou seja, eu moro no Brasil. Primeiro vem aqui o sujeito, eu, I. Depois o verbo principal, live, que é o verbo morar. E por último, né, o complemento, in Brazil, né? Então, no Brasil. Verbo to live quer dizer morar ou viver, tá certo? Bom, segunda frase. He teaches Spanish at the university. Ou seja, ele ensina espanhol na universidade, né? Então, quem é o sujeito? He. Quem é o verbo? Teach, que é o verbo ensinar. E o complemento? Spanish at the university, ok? Bom, então, temos aí o verbo to teach, que é o verbo ensinar. Então, é igual à língua portuguesa, né? Quando nós vamos formar uma frase, a gente segue o que? Uma sequência lógica. A mesma coisa é o inglês. Primeiro vem um sujeito, depois verbo e por último os complementos, que são as coisas que a gente complementa a frase, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, pode perguntar, tá certo? Fique à vontade. Bom,
Então, aqui nós temos algumas regrinhas do quadro, do resumo do que a gente viu hoje, tá certo? Bom, quais foram as regrinhas? Eu disse que foi a primeira aí, né? Muitos verbos têm, né, S na terceira pessoa do singular, né? A regra geral. Só lembrando, quem é mesmo a terceira pessoa do singular? He, she, it. Então, work, works. Dance, dances. Read, reads. Speak, speaks. Verbos terminados em SS, SH, CH, X e O, nós vamos acrescentar ES. Então, fica kiss, kisses. Watch, watches. Watch, watches. Fix, fixes. Verbos terminados em uma consoante mais Y, dobra. No caso, nós vamos retirar o Y e colocar IES, não é isso? Estado, studies. Cry, cries. Fly, flies. Cup, cups. E verbos terminados em vogal mais Y apenas recebe o S. Tipo a regra geral que foi a primeira lá, tá certo? Bom, então, play, play. Say, says. Angel, angels. Obey, obeys. Ok? Bom, como eu falei, tipo a primeira regrinha lá, né? A regra geral. Só acrescenta o S quando os verbos estiverem acompanhados na terceira pessoa de he, she ou it. Tá certo? Bom, então nós finalizamos a nossa aulinha por aqui. E quero que vocês respondam a página 120, 121, tá certo? Então, fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, fique na santa paz, estudem, tenham força, coragem e determinação, tá? Goodbye, see you!